e principalmente quando o ministro Barroso esteve em Manaus, onde a placa-mãe da máquina de votação estava sendo manufaturada durante a recepção dos primeiros semicondutores. Evidentemente, o ministro Barroso ele ficou quieto e ele entrou em contato com os embaixadores dos Estados Unidos. O principal, que estava trabalhando sob o NDI, o Barroso estava coordenando com eles também para poder evitar as críticas em relação ao sistema de votação eletrônico. Mas me parece que o tópico principal é a forma como as urnas eletrônicas, né, a questão dos semicondutores utilizados e como os Estados Unidos participaram com aspectos, né, dos tribunais e instituições brasileiras para realizar uma operação. Né? Eu estou me baseando em relatórios públicos. Né? Aqui, a crise de semicondutores pode ter custado a democracia brasileira. Né? Aqui o Financial Times descreve o que aconteceu. Vou ler algumas sessões aqui. O ministro Barroso queria falar comigo. Então, Barroso, o presidente do TSE, estava preocupado com uma crise iminente que poderia alimentar a desinformação eleitoral. Luiz Barroso, presidente do TSE, na ocasião, iniciou um plano de contingência. Se esses componentes, basicamente era um plano, né, para obter esses semicondutores de Taiwan. Então, ele disse assim, eu enfrentei dois desafios, as eleições municipais de 2020 e o combate à promoção das urnas de papel. Então, ele combateu o uso do voto em papel. Então, nós estamos aqui com o presidente do STF, né, deveria ser também criminalizado. Né? Então, o ministro Barroso, na verdade, abordou dois ex-embaixadores. Agora, já o senhor Harrington, um dos embaixadores abordados pelo ministro Barroso para obter os semicondutores para serem utilizados nas urnas eletrônicas, para serem utilizados contra, né, ou de acordo com as preferências, né, do ministro Barroso. Então, o senhor Harrington passou de embaixador no Brasil a executivo na Albright Stonebridge Group, uma firma de consultoria, e foi esse embaixador que fez a conexão entre o lado brasileiro, né, ministro Barroso, e a Texas Instruments. A Texas Instruments, responsável por obter os semicondutores. Albright estava trabalhando com IA na época, e então o embaixador Harrington, que estava trabalhando para a Albright Stonebridge, esse grupo de consultoria, fez essa conexão entre o ministro Barroso, se o relatório estiver correto, e a Texas Instruments. E isso aconteceu porque o embaixador Harrington se encontrou com essa firma de consultoria Albright, enquanto a Albright também estava fazendo isso. Então, o mestre Harrington pediu para a empresa ter prioridade. Enquanto isso, o ministro Luiz Barroso tentou facilitar os envios desde Taiwan, também navegando os perigos e os receios em relação à China. Então, isso tudo foi reportado publicamente, embora pouco conhecido, todos envolvidos nesse esforço. Eles mantiveram isso para si. Então, isso nos faz pensar, né? Não é surpresa. Não é surpresa que tiveram que censurar. Eu vou calar a boca em relação ao que eu gostaria de falar aqui na sequência.